Seja bem-vindo ao OPBBcast, o podcast da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do OPBBcast, o podcast da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu sou Daniel Ventura e é uma alegria iniciar esse espaço de reflexão, diálogo e aprofundamento sobre temas relevantes para a fé cristã, para a igreja e para o nosso mundo contemporâneo. E hoje a gente vai tratar de um tema que tem ocupado manchetes e despertado inquietações em todo o mundo, que é o conflito entre Israel e Irã. Mais do que uma tensão geopolítica, essa questão carrega implicações históricas, religiosas, culturais, escatológicas, o que torna essa conversa ainda mais necessária. E para nos ajudar a compreender esse cenário complexo, nós temos a honra de receber um dos mais respeitados estudiosos da Bíblia e da cultura judaica no Brasil, o teólogo, hebraísta e tradutor, pastor Luiz Saião. Pastor Saião é também fundador e pastor da Igreja Batista Nações Unidas, na cidade de São Paulo. Pastor Saião, antes de tudo, eu quero expressar aqui, em nome dos pastores batistas do Brasil, a nossa profunda alegria em vê-lo bem recuperado. Sabemos que cristãos aí de diversos lugares se uniram em oração pela sua saúde e é motivo de grande gratidão e louvor a Deus tê-lo conosco hoje, ainda mais participando deste bate-papo tão significativo. Seja muito bem-vindo entre nós, querido pastor Dr. Saião. Muito obrigado, pastor Daniel Ventura, meu colega. Uma alegria muito grande participar aqui com os nossos queridos colegas da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Recebam o meu abraço e a minha gratidão, a todos aí que no momento mais difícil aí estiveram intercedendo, mostrando solidariedade, Então, muito feliz, com a bondade de Deus, também que nos alcançou no momento tão delicado, E estamos aqui para servir, uma alegria poder contribuir para a nossa ordem, da nossa Convenção Batista Brasileira, a Ordem dos Pastores. A alegria nossa e que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Para nós tem sido um privilégio poder caminhar ao lado do Senhor. E eu queria começar a nossa conversa perguntando qual, na sua percepção, é essa intensidade de urgência e de importância da gente conversar, especialmente olhando para o nosso papel enquanto pastores, enquanto líderes espirituais, sobre esse conflito entre Israel e Irã, especialmente nesse momento histórico no qual nós estamos inseridos. Olha, pastor Daniel, nós, como Igreja de Jesus Cristo e ministros do Evangelho, somos chamados a proclamar a verdade de Cristo Jesus Salvador e anunciar a paz da parte de Deus, tanto a paz de Deus conosco em Cristo, trazendo perdão dos pecados, como também a paz entre os homens. Então, nosso objetivo maior é esse. E como discípulos, seguidores e testemunhas de Jesus, a nossa missão, ela se estende a todos os povos. E eu posso até acrescentar aqui, especialmente sendo cristãos batistas brasileiros, uma terra que abriu o coração, e abriu o seu espaço para gente de tudo quanto é lugar do mundo. Essa nossa proposta de paz, ela se mostra aí com contornos inquestionáveis, Então, é necessário a gente entender o cenário que temos naquela região, é necessário entender a nossa missão envolvendo judeus, árabes, iranianos, muçulmanos, todo tipo de gente, e observar como é que nós podemos, de alguma maneira, beneficiar
esses que estão longe, beneficiar os que estão próximos e como Igreja de Jesus, como é que a gente pode fazer a diferença nesse cenário que é tão delicado e desafiante. O senhor trata de uma questão que é cara para nós, especialmente como pastores, pregadores da palavra, que é o respeito e o resgate à questão contextual histórica. E eu entendo que não há condições da gente conversar sobre o que está acontecendo nesse exato momento sem olharmos para o retrovisor da história e olhar alguns aspectos lá do passado. E eu queria que o senhor nos desse uma contextualizada ou recuperasse historicamente como que eram as relações entre judeus e persas lá na antiguidade, o que muda, especialmente até a então conhecida Revolução Islâmica de 79, que foi um marco importante no que diz respeito a esse assunto. Então, desde o tempo histórico mais antigo, né, quando os persas, né, que reuniram aí um império poderoso, que foi chamado Império Medo-Persa, que começa a se expandir a partir do século VI a.C., né, e vai dominar toda a região do Oriente Médio principal, do Levante ali, né, naquela área onde está Israel, Palestina, Jordânia, Líbano hoje, o Egito, chegando até mesmo à Europa, as terras gregas. E é interessante que nem todo mundo está ciente disso, os persas são uma civilização diferente, né? Porque naquela região as antigas civilizações eram semíticas. Então você tem o antigo Império Assírio, babilônico, né, que tem uma certa proximidade cultural maior com o mundo do Israel antigo. Já os persas não, os persas são parentes dos indo-europeus, têm uma língua totalmente diferente, uma cultura peculiar, desenvolveram um império muito bem estruturado, organizado. No período dos persas é que surgiu a moeda, surgiu uma organização administrativa extraordinária nas famosas satrapias, né, que existiam, com um sistema de correio muito eficiente. E eles só foram suplantados com o surgimento da expansão grega, né, helenística, e de Alexandre o Grande, né, que tomou o lugar. E as relações com o antigo Israel, elas sempre foram muito favoráveis, né, excluindo, né, o caso lá de Amã, daquela situação bastante incômoda que nós encontramos no livro de Esther. Os persas foram os grandes libertadores dos judeus desde a época do Ciro o Grande, né, que no ano 538 permite que os judeus voltem para a terra de Judá e Jerusalém e possam reconstruir o templo. Está lá no Museu Britânico até hoje o famoso cilindro de Ciro, né, que tem muita sintonia com o relato bíblico de Crônicas. Então, essa conexão foi muito favorável, né? Também a própria Esther, a história da rainha Esther, né? Se casando lá com o rei Xerxes, né? Tudo isso fica muito marcado na história e de modo geral, isso ganha um destaque mais significativo quando toda a tradição antiga diz que os magos que vieram do Oriente eram persas, né? Inclusive isso foi que protegeu, por exemplo, a famosa Igreja da Natividade em Belém de ser destruída, né? E quando a gente vê o Espírito Santo no Pentecostes em Atos 2, lá você vê referência também à Pérsia. Então a Pérsia tem muita coisa extraordinária e favorável. Depois da expansão romana na região, que trouxe a rivalidade entre o Império Parto, né, e o Império Romano, e o Evangelho não cresceu tanto naquela região, até por esse perfil geopolítico da época. Aí nós temos mais tarde, com a expansão do Islã, a islamização dos persas, né? E aí nós vamos ter impérios distintos através da história, mas o curioso é que os persas desenvolveram
um islamismo diferente. A vasta maioria dos muçulmanos no mundo são sunitas e poucos países têm vamos dizer, uma proporção significativa de xiitas. O principal mundo xiita é o mundo dos persas e posteriormente chamado dos iranianos, né, que tem peculiaridades, discute a legitimidade de quem tem o legado da herança de Maomé, são mais abertos para uma postura mais mística da fé e tem contornos próprios, né? E isso é curioso porque os persas se desenvolveram com uma capacidade de manutenção de cultura, de uma série de elementos favoráveis através dos séculos. E, de certa forma, esse legado que veio desde a antiguidade atravessou os séculos e chegou até o século XX. Mesmo com a influência das potências europeias na região, nunca que eles tiveram um domínio completo sobre a antiga Pérsia, né? Quando nós temos esse cenário de influência ocidental maior na região, o mundo muçulmano teve uma reação forte aos desdobramentos não só do Ocidente, mas da cultura mais contemporânea, que trouxe, de um lado, uma proximidade com essa realidade, mas também uma reação que permitiu os desdobramentos, vamos dizer, dos movimentos religiosos mais radicais. Isso aconteceu em diversos cenários, né? E no ambiente persa, no Irã, havia uma série de coisas que deveriam ter sido melhoradas na época do Mohammad Reza Pahlavi, né, que era o antigo Shah. Isso não aconteceu. E nesse vácuo, vamos assim dizer, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, como era chamado, né, conseguiu, né, articular uma revolução, e uma revolução religiosa que tendia a uma teocracia mais definitiva, né, um regime assim, baseado num controle total da religião na sua face mais radical. E isso aconteceu em 1979, como você mencionou. Só que, anteriormente, as relações, apesar de serem tumultuadas no Oriente Médio, com Israel, né, que passou a ser nação independente ali em 1948, as relações eram muito boas. Petróleo era trazido do Irã para Israel. Havia um livre trânsito, era comum gente sair de Tel Aviv para Teherã, de Teherã para Tel Aviv, né? O Irã tinha uma face assim que não era tão diferente de certos ambientes europeus. Depois dessa mudança político-religiosa, aí as coisas foram indo numa outra direção. E esse perfil ressentido desse governo entendeu que o Ocidente seria uma ameaça para os seus ideais e, principalmente, os Estados Unidos, né, sendo a principal caracterização desse mundo ocidental mal visto, e Israel como seu aliado. E a partir daí, então, houve todo um desdobramento de oposição, né, a Israel e aos Estados Unidos, e uma tentativa de elaborar alguma coisa para minimizar ou até mesmo dar fim à presença do Estado de Israel na região do Oriente Médio. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem aí no contexto que chega aos nossos dias e à realidade atual. Então a gente teve aí um resumo histórico a partir exatamente dessa Revolução Islâmica de 79, que gera, por consequência, um processo de transformação, tanto no sistema político, religioso, não só do país, mas com repercussão global. O senhor faz citação aí não só do estabelecimento dessa República Islâmica, o próprio rompimento com o Ocidente, essa inspiração para movimentos islâmicos, tensões com os próprios países árabes sunitas e esse crescimento de antagonismo com Israel, com os Estados Unidos. E a minha pergunta é como que o Irã tem entendido a sua influência desde então
por meio não só deste evento, mas daquilo que é também conhecido como guerras por procuração. O senhor pode falar um pouquinho disso para nós? Então, a gente quando olha de longe, a gente meio que acha que todo mundo ali é mais ou menos a mesma coisa, né? Sei lá se é judeu, sei lá se é árabe, se é turco, né? Como dizia um conhecido meu, falou, olha, todo mundo ali daquele lugar tem loja em algum lugar, né? Falei, não é a maneira mais fácil de identificar o pessoal. Então, assim, a gente tem os grandes atores internacionais com influência geopolítica maior no mundo, que nós sabemos, claro, os Estados Unidos, a Rússia, a China, né, num grau menos determinante, e também a União Europeia, né? Só que existe o que a gente pode chamar de atores regionais de influência maior. Num certo sentido, a gente pode destacar como Israel sendo um ator, porque Israel tem uma economia forte, tem uma condição de um Estado bem estabelecido e tem um impacto ali na região. E, claro, Israel é muito diferente dos outros atores, que a gente pode destacar a Turquia, o Irã e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por ser, né, um país riquíssimo, né, com muitas reservas de petróleo, que tem caminhado numa direção curiosa de modernização e uma certa proximidade com o Ocidente, é uma forte aliada, inclusive dos Estados Unidos, enquanto que a Turquia, né, que tem um papel assim tanto curioso, porque a Turquia é o que sobrou do antigo Império Otomano, né, que foi um império poderoso que dominou toda a região, né? Teve 400 anos de domínio sobre os países árabes e sobre a terra de Israel. Então a Turquia ela vive assim entre a nostalgia de um grande passado e o seu papel no presente, mas ela quer ter um papel determinante e ao mesmo tempo é curioso como às vezes o governo turco conversa bem com a Rússia, teoricamente tem uma boa relação com a Europa e com os Estados Unidos, existem bases americanas na Turquia, e ao mesmo tempo, outra coisa diferente é que os turcos não têm nada a ver com os judeus e nada a ver com os árabes, eles são uma outra etnia que tem origem lá na região da Ásia Central, perto da China, né? Uma outra cultura, uma outra realidade. Então, a Arábia Saudita, que é um país árabe mesmo, e o Irã, que tem um perfil diferente, que não tem nada a ver com turco, nada a ver com judeu e nada a ver com árabe. O que acontece? O Irã é uma das maiores reservas de petróleo, tem um legado de civilização. Os iranianos, ao contrário do preconceito do Ocidente, é gente bem preparada, muitos iranianos têm um perfil, vamos dizer, de formação de educação elevada, né? Porque a gente tem esse estereótipo, né? Aqueles lados só tem camelo, areia, né? Por causa dos filmes, mas é um povo que tem um legado histórico significativo. E aí uma das coisas que atinge certos ambientes onde você tem um islamismo religioso é esse sonho de um grande califado, né? De uma espécie de influência da antiga teologia salafista ou wahhabista, né? Que a gente vai conquistar e vai ter um domínio. Então, o Irã, se a gente pensar bem, os grandes centros de, vamos dizer, de peregrinação islâmica no mundo são Meca e Medina. Os dois estão nas mãos da Arábia Saudita. Aí você olha a Turquia e o Irã, eles não têm nenhum centro assim extraordinário. E no passado a Turquia dominou Jerusalém. Então não há dúvida de que Jerusalém, além de toda a questão religiosa por si só, vamos dizer, é um lugar extremamente cobiçável do ponto de vista de centro religioso para todo mundo. Então imagina só se na cabeça do regime iraniano xiita, se a gente um dia domina Jerusalém e faz lá um outro centro de expansão religiosa, coisa que também existe em certa medida no ambiente turco. E isso então está presente, e nesse processo existe um caminho de xiita religioso ligado ao movimento do Irã, que passou nas últimas décadas pelo Iraque, chegou à Síria e entrou no Líbano, particularmente no sul do Líbano, e ajudou a formar a famosa milícia do Hezbollah.
Ao mesmo tempo, apesar de a gente achar estranho isso, esse mesmo regime armou e articulou o que nós vimos na faixa de Gaza. Curiosamente, a faixa de Gaza é sunita. E ali você tem o povo árabe palestino que não tem qualquer conexão real com o Irã. Mesmo assim, no meu entendimento, o que o regime do Irã pensou? Precisamos usar esse pessoal em função dessa relação de conflito histórico recente com Israel e usar essa causa para os nossos objetivos. E então, nesse sentido, o regime iraniano foi o principal articulador do que nós vimos em todo o processo, vamos dizer, de organização bélica de Gaza, e também um outro país sofrido, o Iêmen, né, que fica ao sul da Península Arábica e que tem muita necessidade do ponto de vista social, foi articulado ali os rebeldes Houthis, né, que estão numa relação com um conflito sério com os sauditas há muito tempo, né, porque existe um conflito velado entre a Arábia Saudita e Irã. Não faz muito tempo o Irã até ameaçou a Arábia Saudita diretamente, né, porque é aquele negócio, quem que é o ator protagonista dentro da região. E eu acho que o pessoal não conseguiu entender que, entre as várias razões, uma razão por que esse conflito se tornou tão sério foi que na articulação de Israel e Estados Unidos e alguns países árabes, você vê o crescimento dos acordos de Abraão. Então houve uma aproximação com a Arábia Saudita, houve uma relação normalizada entre Israel e Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, já estava tudo certo com o Egito e Jordânia, e de repente o regime iraniano, que já estava muito isolado, né, e começa a perceber que aqueles que são vistos como seus inimigos diretos e os outros, vamos dizer, vizinhos próximos não tão desejáveis assim, começam a articular uma aliança, vamos dizer, política e econômica. Isso trouxe aí um fator problematizador no cenário e, de fato, o Irã desenvolveu essa tática muito bem estruturada, organizada, de fazer uma guerrilha à distância por meio dos seus desenvolvimentos aí, através desse contexto de história recente. Que aula que estamos recebendo aqui com o nosso querido amigo pastor, Dr. Luiz Saião, olhando aí para a história e recuperando alguns aspectos para que a gente consiga compreender esse conflito existente e que tem impactado aí as notícias em todo o globo entre Israel e Irã. Eu queria agora, pastor Saião, jogar um pouco mais de luz para que consigamos enxergar alguns aspectos teológicos e ideológicos em meio a tudo isso. O xiismo duodecimano, que é esse ramo majoritário do islamismo xiita e a religião oficial do Irã, juntamente com a crença na figura de Muhammad al-Mahdi, constitui um dos pilares centrais da teologia da identidade religiosa do Irã. Esses elementos ajudam, pelo que me parece, a compreender um pouquinho essa visão do mundo político-religioso que sustenta o regime iraniano. Como que isso alimenta o discurso atualmente contra Israel? Então, esse processo de radicalização teológica dentro desse ambiente xiita, e vamos dizer, as religiões monoteístas, elas são fortemente escatológicas, né? E às vezes a gente não, por exemplo, o pessoal leva um susto enorme quando a gente diz, conforme a tradição islâmica, eles estão esperando a volta de Jesus, né? Falo, como? Porque eles imaginam que Jesus volta para converter todo mundo ao islamismo, né? Então essa expectativa messiânica existe. E aí, quando você vê um contexto islâmico que parece, né, porque uma boa parte, tanto do contexto xiita, mas também fora dele, essa prosperidade do Oriente Médio em função do petróleo e criando uma atmosfera de expectativa, ela trabalha nessa direção. E, de repente, né, você tem alguns incômodos. E o maior incômodo nesse processo é a presença de Israel.
E Israel incomoda em diversos aspectos, né? Incomoda primeiro que não é, né, uma comunidade que está dando qualquer atenção diferenciada ao Islã. Pelo contrário, é visto como alguém que prejudica o islamismo. Além disso, se você vai ver Israel de perto, Israel se parece com um país ocidental, porque mesmo que haja uma população religiosa com todas as suas características, a maioria da população de Israel vive como vive um brasileiro, um grego, um italiano. Você vai andar pelas ruas de Israel, parece que você está numa cidade. Então, assim, aquela maneira de viver no mundo mais, digamos, moderno e contemporâneo, ela de alguma maneira é ofensiva, né? Então, a expectativa desses grupos muito radicais é que a gente tem que purificar o cenário. E com essa expectativa escatológica, a impressão que dá com uma certa prosperidade à nossa volta e com a capacidade de exercer uma guerra que seja considerada santa, ela é facilmente multiplicável em adeptos, né? E uma das coisas que esses regimes fazem é transformar o ambiente de educação e de formação com uma voz só. Então você não tem chance de ouvir um discurso distinto, você não tem condições de olhar outra perspectiva, né? Existe um controle cada vez maior do Estado, do centro de comunicação. Então isso para arregimentar, né? Trazer as pessoas com esse pensamento escatológico mais acirrado e tendo um corpo estranho na região, então é um fator assim que claramente vai na direção de facilitar com que muita gente se envolva com essa espécie de proposta que aparece no horizonte. Eu queria olhar agora o outro lado da moeda, porque sabemos que o sionismo, que é esse movimento nacionalista judaico, e o jihadismo, que é a ideologia político-religiosa que acaba defendendo o uso da violência para estabelecer o Estado Islâmico, eles se confrontam como ideologias absolutas. A minha pergunta, pela experiência e os estudos do senhor, há alguma possibilidade de espaço para diálogo em meio a isso? Olha, primeiro, assim, é muito limitado a gente pensar em sionismo e pensar em jihadismo, né? Então, assim, acho que uma das coisas complicadas do Ocidente é a facilidade da gente ler apressadamente os ambientes de uma maneira a partir de estereótipos, né? Então, por exemplo, olha que coisa, eu tenho estado em diversos países muçulmanos, e uma coisa curiosa é que uma boa parte dos países muçulmanos na região, eles são muçulmanos, vamos dizer, culturais e nominais. Eu estive num país muçulmano, por exemplo, onde a maior parte da população realmente parece muito ligada ao Islã. Numa conversa pessoal, eu perguntei para um indivíduo, ele falei, escuta, como é que é o pessoal aqui? Quanto por cento da população, de fato, é dedicada à religião? Uns 30%? Ele falou, não, uns 15%. Numa revista em Istambul, falando sobre a juventude turca recente, um artigo que eu li lá dizia que 85% dos jovens turcos abaixo de 25 anos não acreditam em coisa alguma. E conversando com muitas pessoas e com gente desse ambiente, eles dizem o seguinte: primeiro, existem 9 tipos de Islã no mundo. Existe desde um muçulmano, vamos dizer, legalista, de fazer certas coisas do ponto de vista ritual. Existe ambientes islâmicos mais, podemos dizer assim, eruditos, né, como se fosse de reflexão teológica. E existem muçulmanos muito místicos, como, por exemplo, o grupo sufita, onde o pessoal está interessado lá em sentir um negócio poderoso da parte do divino. E aí
o comportamento desses grupos é muito diferente de um para o outro, e eu diria que a maior parte da população não está envolvida diretamente numa situação assim. O que você tem são alguns governos que vão nessa direção. O problema do jihadismo, que são vários grupos diferentes e alguns concorrem uns com os outros, como nós vimos recentemente na Síria, é que ele faz muito estrago, né? É uma minoria muito barulhenta, e quando age de uma maneira muito problemática. Mas assim, uma coisa curiosa, Daniel, que eu tenho conversado com o pessoal, assim, que em função de muitos desdobramentos complicados do jihadismo, muitos muçulmanos estão procurando alternativa para entender a realidade do sagrado e da relação com Deus. Inclusive, nós temos notícias muito claras que no Irã a igreja tem crescido muito, porque quando o pessoal experimentou aquele tipo de sociedade, aí eles começaram a fazer uma série de questionamentos. E nessa busca de espiritualidade, muitos encontraram a fé em Jesus. Então a igreja do Irã é uma igreja que cresce de uma maneira extraordinária. Do lado judaico, a gente tem uma boa parte da população de Israel que é secular, que realmente não se importa com religião. Existe um outro grupo, que é um grupo que a gente pode chamar de judeus tradicionais, que fazem as coisas, eles aparecem lá no Yom Kippur, aparecem nas festas principais, eles, né, sabe aquele brasileiro que faz pelo menos o batismo do filho, casa e tal? Então é um pessoal que mantém algumas coisas assim. E existem grupos religiosos, mas assim, em Israel o cenário é diferente, porque é uma sociedade muito mais aberta. Você tem 2 milhões de árabes no país, você tem árabes no parlamento, você tem, né, a brincadeira que a gente usa no meio dos judeus, onde há 2 judeus reunidos há pelo menos 7 opiniões diferentes, né? Então, geralmente, o que as pessoas sabem sobre Israel e a realidade judaica está muito longe da realidade. Então, por exemplo, olha que coisa assustadora. Existe um grupo religioso muito ortodoxo em Israel que é contra o Estado de Israel. São antisionistas, radicais. É um grupo chamado Neturei Karta. É um grupo pequeno, mas barulhento e que cria muito estresse na sociedade israelense. E você vai encontrar gente, por exemplo, secular, que não tem nada a ver com religião e que é radicalmente sionista. As pessoas pensam o contrário, né, que um sionista geralmente é alguém muito religioso. E quando a gente fala em sionismo, a gente tem que fazer uma distinção. Não tem jeito da gente não entender o desastre que atingiu a comunidade judaica no Holocausto, na Europa, né, quando os judeus que conseguiram fugir, 1/3 dos judeus foram mortos no Holocausto. E na verdade, a terra ali, né, hoje dividida entre Israel e Palestina, estava debaixo do mandato britânico, né? Muitos judeus já viviam lá, sempre houve uma minoria judaica vivendo, né? Porque antes do mandato britânico foram 400 anos de domínio turco. Na verdade, há cerca de 500 anos nem árabes nem judeus não comandam a região. É isso que é a verdade, né? E aí, esses judeus foram para lá porque eles sempre tinham, né, esse sonho, um dia, Bashaná Rabaá Yerushalayim, o ano que vem em Jerusalém, sempre. Isso nunca deixou de estar presente, digamos assim, na alma judaica. E com os conflitos na região, quase 1 milhão de judeus dos países islâmicos foram para Israel. Pouca gente sabe, por exemplo, que Israel é quase um país russo hoje, porque tem cerca de 2 milhões de imigrantes da ex-União Soviética, a maior parte. Um dia eu estava lá no Mar Morto com um grupo de estudo bíblico, eu fui falar com um indivíduo, aí eu falei com ele em inglês, ele não respondeu, eu falei com o cara em hebraico, ele não respondeu, aí eu falei português, não, falei espanhol, falei francês, aí eu falei, o que esse cara fala, né? Até que eu falei, tipo animais, paruski, paruski, gabarito, paruski. Então, o homem só entendia russo. E aí, esse ambiente diversificado, você tem, eu diria assim, o bom lado sionista, que é o quê? Que é o indivíduo que disse, olha, nós estivemos em perigos, quase fomos
destruídos por completo e chegamos à terra de Israel como um lugar de refúgio diante da intolerância e do antissemitismo. Isso é uma coisa. E o ideal seria que tanto árabes como judeus achassem um caminho de paz para uma convivência ali na região que beneficiasse as duas comunidades predominantes. Só que é verdade que existe, né, o que a gente pode chamar nos grupos mais radicais da sociedade israelense. Eles são minoria, mas eles existem. São os grupos que no final das contas dizem, olha, quanto antes a gente puder ficar livre desses indivíduos, melhor para a gente. Então, nesse contexto, a gente tem hoje um governo israelense que, vamos dizer, perdeu até a força diante da própria sociedade israelense, que tem tido comportamentos problemáticos e radicais. Eu acho que a coisa que o pessoal não entende, o governo israelense hoje fez alianças com pessoas de um perfil mais problemático, e essas pessoas não vão contribuir para uma paz e uma relação favorável dos dois lados, não. Então, nesse sentido, aí sim, né? Porque quando a gente usa a expressão nacionalismo, aí você pode ter interpretação dupla, né? De alguém que está defendendo a nação, que ela esteja segura, ou um nacionalismo no seu enfoque mais problemático, que é dizendo, a gente, é só a gente, quem está diferente a gente coloca fora. Então, a coisa realmente está problematizada. O que eu acho mais triste e dolorido da minha parte, porque eu tenho trabalhado ministerialmente com judeus e muçulmanos, com israelenses e palestinos. Eu ajudei gente a sair de Gaza. Eu tenho ajudado crianças de Gaza por mais de 10 anos. E tenho trabalhado com judeus. Então, assim, eu acho que o amor de Cristo não encontra face que a gente deve escolher dizendo esse sim, o outro não. Então, nesse sentido, o que eu fico triste, assim, eu conheço o pessoal que estava na fronteira do ataque. Algumas dessas pessoas eram próximas de amigos meus em Israel. E ali a gente viu que eram judeus pacifistas, judeus que ajudavam essas pessoas a ir para o hospital, que faziam de tudo para tentar semear a paz entre as duas comunidades. Essas pessoas foram brutalmente assassinadas. E aqueles indivíduos mais problemáticos e que realmente dizem, olha, é só a gente, ponto final, e que tem uma tendência a uma intolerância maior, esse pessoal quase não teve qualquer desdobramento, entendeu? Então, de fato, eu imagino que quando tivermos uma mudança no governo israelense, acho que as coisas vão numa direção diferente, né? Eu acho que de um lado a gente deve entender que Israel tem direito à existência, né? Eu acho que o antissemitismo é um problema sério. Quando a pessoa tem uma antipatia, ela pode, né, multiplicar isso para dizendo, tá vendo, olha, esse cara aqui é judeu, então meu amigo, ponto final, não quero mais conversa. E do outro lado, a gente tem que ter uma atitude bondosa. Ninguém pode comemorar o sofrimento do povo de Gaza e dizer, tá vendo, olha lá, agora eles estão... Tem criança lá, tem mulher. E a gente não tem um quadro muito claro, né? Dizer, olha, o que está acontecendo é atrocidade que o Hamas está criando ou está facilitando para acontecer, ou Israel está fazendo isso. Os de um lado vão dizer, não, os soldados israelenses são todos bonzinhos, eles só acertam quando o indivíduo é mau. Difícil imaginar que isso está acontecendo. E também não dá para imaginar que o pessoal do perfil do Hamas está fazendo um jogo limpo. Então a gente deve, assim, pedir a Deus que definha a guerra, que Deus abençoe o povo judeu e abençoe o povo palestino e ser, vamos dizer, cidadão da paz e de uma atitude de misericórdia, socorrendo quem tiver numa situação de sofrimento, independentemente da face, do rótulo e da identidade dessa pessoa. Amém, amém. E louvado seja Deus pela vida do Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem tido, não apenas de representar
essa comunidade cristã ali naquele local, mas demonstrar por meio de atos essa sinalização do reino de Deus na vida, na história, em situações e circunstâncias, que Deus continue preservando e usando a sua vida aí para a glória dele. Eu queria ainda nessa direção que o senhor colocou, porque sempre que surgem novos conflitos no Oriente Médio, muitos cristãos tendem a associá-los imediatamente a profecias bíblicas. Na opinião do senhor, como que a gente pode, então, se portar e, de maneira muito prática, interpretar esses acontecimentos de forma responsável, evitando uma leitura apressada e, poderíamos até dizer, sensacionalista das Escrituras? Então, um problema, Daniel, é que o estudo limitado dos profetas do Antigo Testamento não permite que a pessoa, por exemplo, vendo certos textos, ele não entenda que isso tem uma dimensão histórica que não é a nossa. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, muitas pessoas me procuraram, tá vendo, a Bíblia fala que Damasco será destruída, olha aqui, né? Recentemente, eu acabei até participando de uma conversa, de um podcast sobre Gaza será destruída, né? Então, assim, a pessoa pega só o nome, o versículo e já faz uma associação direta. Gaza será destruída? Sim, quando? Na época da invasão babilônica. Quando o texto de Sofonias está falando sobre isso, Sofonias é da época de Abacuque, né? Da época de Naum, por volta do ano 620 a.C., quando os babilônios entram e conquistam Judá, eles prosseguem e conquistam Gaza. Então o texto está falando disso. A leitura indevida é assim, qualquer coisa que eu achei na Bíblia, eu olho, né, na notícia que saiu na internet ou na televisão, eu faço uma associação direta. A maioria dessas associações está equivocada. Ela é uma interpretação errada do texto. Tem gente tentando achar o Irã agora, em tudo quanto é lugar, né? E aí uma das coisas complicadas que aparece no cenário é, por exemplo, a ideia de Gog e Magog, com Ezequiel 38, que vai aparecer no Apocalipse, porque entre os nomes que aparecem lá, tem uma referência à Pérsia. Mas também tem referência à Líbia. Também tem a outros nomes. E como é que a gente entende isso? Então, em primeiro lugar, essas referências que estão lá, elas são dadas numa literatura, principalmente profética, às vezes, como é no caso do Apocalipse, apocalíptica, e a ideia é a seguinte: você tem a terra de Israel aqui no ambiente bíblico, e você tem a relação de circunvizinhança dessa terra. Então, eles apresentam referências geográficas daquilo que está em volta. Isso não significa que os que estão em volta hoje são as mesmas referências do passado. E essa literatura não tinha intenção de apresentar uma proposta excessivamente literalista. Quando você tem textos proféticos, eles também falam que as árvores vão bater palma, falam que as montanhas vão saltar como o cordeiro. Então você tem que ser cauteloso em relação a isso, né? É igual o negócio da profecia de que o Mar Morto está voltando à vida por causa de Ezequiel. Só que em Ezequiel, a água que vai encher o Mar Morto, ela sai de dentro do templo, né? E se a água do templo chegar na altura lá, 800 metros, Israel todo fica debaixo d'água. Então as coisas não têm assim uma coerência muito adequada. E qual é o caminho que o pessoal toma? Uma interpretação geográfica imediatista. Quem é que está aqui? Então já sei, olha, isso aqui deve ser a Rússia, porque vem do norte, mas tem tanta coisa ali no norte para chegar na Rússia, né? Não, então citou o Irã está aqui. Não, citou isso. Então fica um adivinhômetro geográfico. Aí quando isso não dá certo, o que eles fazem? Tentam associar as referências com povos da região. Então, por exemplo, ao norte não tem nem sinal de eslavo e de Rússia nos tempos bíblicos, mas, bom, quem está para aqueles lados? São eles? Então deve ser eles aqui.
quando o pessoal, por exemplo, fala em Gaza, muita gente fala, Sayão, me diga, isso é verdade? Os palestinos não são descendentes dos filisteus? Não, não tem nada a ver com filisteu. Mas até o nome parece. Tudo bem que parece, mas filisteu era de origem grega. Amós capítulo 9 deixa claro. Palestino hoje é árabe misturado com minorias da região. Não tem nada a ver. E eu acho isso problemático porque a gente não chega no lugar adequado. Agora, eu entendo, né, porque eu acho que existe uma radicalização teológica que diz o seguinte: ou Israel, porque a maioria dos judeus não creu em Jesus, não significa mais nada e a gente lança fora da Bíblia, ou Israel é tudo e a gente precisa virar judeu e botar um quipá na cabeça e começar a falar hebraico. Não é assim. Então, assim, eu entendo que Israel faz parte do plano de Deus, até porque o Deus que tem misericórdia de nós e mantém a sua palavra de aliança para conosco, não se esquecerá do que ele começou a fazer na história da redenção na vida dos nossos irmãos mais velhos. Então eu não vejo assim o povo gentil tomando o lugar dos judeus, eu vejo uma inclusão, o corpo de Cristo com judeus e gentios. Então Deus tem plano para Israel até chegar à sua redenção, o que não significa que tudo que Israel faz está certo. Não significa que Deus só conversa com as pessoas em hebraico. Não significa que você tem que se judaizar. Paulo diz para os Gálatas, pessoal, não precisa nada disso. Agora, o judeu, culturalmente judeu, continue culturalmente judeu, como o brasileiro é culturalmente brasileiro e o alemão é culturalmente alemão. Então, nós precisamos ter uma sintonia de proximidade dos dois, e essas profecias, então assim, será que isso tem alguma coisa a ver com o final dos tempos? A minha resposta é sim. Mas no sentido neotestamentário, porque o final dos tempos começou, os últimos dias começam no Novo Testamento. Em que sentido? Em que Israel tem um valor como aquele povo que mostra a ação impressionante de manutenção do povo, apesar das suas falhas, por causa da palavra divina. Então, a presença dos judeus no mundo até hoje mostra que a palavra de Deus é infalível. Essa realidade na qual nós nos descansamos, querendo ou não, é uma raiz bíblica que está ligada à história de Israel. Então, o nosso respeito e consideração pelos nossos ancestrais na fé. Temos discordâncias e perspectivas teológicas distintas? Temos, mas isso não deixa de a gente ter a possibilidade de apreciar esse legado que chega até nós. E nesse sentido, Israel é um sinal na história, não por causa do mérito do povo, mas por causa daquilo que Deus fez. Então, quando o mundo se tornar cada vez mais perverso numa direção de oposição a Deus, ele vai se voltar contra tudo que tem a ver com a história de Deus, contra a pessoa de Jesus, contra as comunidades da fé, contra os cristãos verdadeiros, contra a herança ética, religiosa e teológica da tradição judaica. Então, nesse sentido, um ressentimento irracional contra a comunidade cristã e contra o povo judeu, eu acho sim que tem um fundo espiritual que precisa ser considerado. Agora, qualquer ressentimento gratuito contra qualquer povo não pode ter origem em Deus. Isso não faz parte da proposta da fé de modo nenhum. Agora, quando você lê o Apocalipse, que fala de Gog e Magog, ele diz o seguinte: as nações dos quatro cantos da terra. Então, no meu parecer escatológico, nessa história não tem bonzinho. Quando chegarmos assim à realidade de um desfecho final da história de oposição a Deus, a gente vai ter brasileiros, judeus, americanos, chineses, russos, tailandeses, africanos, franceses, que amam ao Senhor juntos, fazendo esse grande povo de Deus. Aquela coisa bonita do Apocalipse, né? Gente de toda a tribo, língua, raça e nação diante do Cordeiro, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter gente brasileiro, americano, francês, israelense, tailandês, africano, russo, chinês contra o Evangelho e a palavra de Deus. Então, não é um estereótipo sobre um tipo de povo X, ou aquele povo é mau, esse é legal.
esse é do bem, esse é do mal. O que o pessoal não entende, até quando lê Gênesis, que quando Deus diz que ia fazer a sua promessa por meio de Isaac, e nasce Ismael, Deus não amaldiçoa Ismael. Diz que também o nome Ismael quer dizer ouvido por Deus. E Deus, a primeira pessoa que tem uma experiência teofânica na Bíblia, é uma mulher que dá origem aos árabes, é Agar. Então, assim, a Bíblia é bonita demais na sua dimensão de mostrar esse... E eu termino a minha palavra aqui sobre isso falando do sonho de Isaías 19, né? Que quando fala do final dos tempos, um dia haverá uma estrada que vai ligar o Egito, chegando até a Assíria, passando por Israel. E ali o texto diz, né, que os três estarão diante do Senhor, né? Bendito seja Israel, o Egito, a Assíria, nessa dimensão do sonho de Isaías de ver a redenção que alcança os povos para o triunfo maravilhoso do reino de Deus. Estamos aguardando esse momento, meu amigo, ansiosamente. Amém. Eu queria perguntar para o senhor agora o seguinte: em um mundo cada vez mais interconectado, a gente tem percebido que qualquer conflito, seja, por exemplo, lá entre Rússia e Ucrânia, agora entre Israel e Irã, provoca uma inquietação generalizada e acaba também provocando algumas repercussões em escala global. E aí, diante disso, eu gostaria de trazer o nosso olhar agora, que passou lá para o contexto histórico, fez uma análise presente, olhar para frente, refletindo sobre os desdobramentos possíveis a partir de uma análise geopolítica um pouquinho mais ampla. Com base nos estudos que o senhor tem desenvolvido durante décadas, a sua experiência in loco, quais são, na sua opinião, de fato, os riscos reais de uma escalada regional ou até mesmo internacional, até onde esse confronto pode de fato avançar? Isso, se a gente ainda considerar na pauta o próprio programa nuclear iraniano, será que de fato representa uma ameaça concreta? E quais seriam, na avaliação do senhor, os cenários mais prováveis num curto e médio prazo desse conflito que a gente está acompanhando agora entre Israel e Irã? Apesar do momento difícil e a gente ter essa situação, né, interconectada que traz desdobramentos imediatos, eu não sei se o pessoal percebeu, eu acho que uma coisa curiosa, Daniel, é a gente sempre olhar para o mercado. Porque o mercado mostra a análise de pessoas que têm ali, né, em jogo milhões ou bilhões de dólares. Você vê que, apesar de tudo, nesse cenário não houve assim grandes catástrofes no mercado em função do que estava acontecendo, o que sugere que a coisa estava muito mais controlada. Eu me incomodo um pouco com o pessoal que eu diria assim que é excessivamente negativista e que cada situação de instabilidade que surge no mundo, imediatamente o sujeito começa a escrever o Apocalipse 23, né? E tentar dizer, não, isso então é o Afeganistão, não, imagina, quando caiu lá, entrou o Talibã, já teve um monte de gente que já fez uma série de considerações. Eu acho que duas coisas que o pessoal fica assim enfatizando e que não faz muito sentido. Primeiro é a sugestão de que nós estamos à beira de uma unidade mundial, numa nova ordem que vai governar e vai dominar tudo e nós seremos dominados. Bom, se o pessoal tem temor disso mesmo, para começar não devia ter nem usando o smartphone, porque isso é realmente o controle que pode haver sobre você. Segundo, você vê que a gente não consegue nem conversar nem no Mercosul. Você imagina, hoje, pensa bem, né? Coreia do Norte, China, Rússia, União Europeia, países de governo tão diferentes da América Latina, Estados Unidos, Israel e Irã e Turquia, esse pessoal sentado e conversando, combinando a nova ordem mundial. Então, assim, eu acho muita imaginação do pessoal, porque a coisa não funciona desse jeito. A segunda coisa é que, assim, os poderes bem estabelecidos no mundo,
do ponto de vista geopolítico, econômico e inclusive bélico, estão muito definidos. É os Estados Unidos da América, a Rússia, num plano um pouco menor a China e com um certo limite a União Europeia. Então pode surgir, digamos assim, alguém meio mal criado, hein, que comece a querer incomodar o cenário. Veja, por exemplo, o Irã. Eu não acredito que eles venham de fato a conseguir fazer, né? Está uma discussão, o quanto que destruiu, o quanto não destruiu, até a guerra das narrativas aí. Mas assim, não é só Israel que tem receio de um regime radical como o Irã. Todo mundo, pessoal, imagina, o Catar está ali do lado, Emirados Árabes, o Kuwait, o Iraque, a Arábia Saudita, né? O pessoal não percebeu, nos primeiros ataques iranianos, tanto os sauditas como os jordanianos derrubaram mísseis chegando do Irã. Então, assim, eu não acredito que eles venham ter condição. O único país, assim, que abriu claramente, né, uma palavra elogiosa ao Irã, de um lado foi a Coreia do Norte e o outro foi o Paquistão, mas daqui a pouco o Paquistão fechou a fronteira. Então, ele não tem, assim, condições de ir muito longe nesse cenário. Então, eu acho, né, que nós estamos, principalmente hoje, na condição de ver os desdobramentos dos movimentos feitos nos Estados Unidos, que hoje tem uma política um tanto diferente e com uma certa instabilidade. A gente nunca sabe o que o presidente atual, para que lado ele vai chegar, né? Com a figura complicada do líder russo hoje, que está cometendo, né, desatinos na Ucrânia e também tem esse perfil de alguém que tem uma proposta expansionista, nacionalista, né? E a China, né, que parece ficar ali próxima, tirando vantagem do que surgir nesse ambiente, nesse cenário. Eu acho que entre esses três, com o papel menor hoje da União Europeia, o tablado está razoavelmente dividido. Que se surgir alguém mal criado demais, que queira criar problema, eu acho que isso vai mudar. E apesar do pessoal ficar vendo as coisas assim, não, esse pessoal aqui é de um partido, esse é do outro. Pessoal, existia um rapaz muito pouco educado e bondoso chamado Muammar Gaddafi, e o presidente democrata dos Estados Unidos foi lá e colocou um ponto final no que ele estava pretendendo fazer. E a impressão é que o que aconteceu com o Gaddafi, com um outro presidente, o melhor líder do Iraque, Saddam Hussein, com outro presidente de outro partido nos Estados Unidos, acabou fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu acho que existe muita fermentação criativa e pouco senso de realidade. Eu não acho que a gente esteja numa situação de instabilidade. Quando isso for acontecer, acho que o primeiro sinal é a volatilidade do mercado, porque os grandes investidores imediatamente vão ver que a coisa está muito fora do lugar. Então, assim, num certo sentido, eu sou mais otimista do que a maioria das pessoas e não acho que a gente esteja numa situação assim que não sabemos mais o que fazer. Na minha terra tem uma pergunta que a gente brinca lá, o que eu tenho a ver com isso, né? E a gente está aqui com pastores de todo o Brasil acompanhando esse podcast. E diante de todo esse cenário, e pegando até essa última palavra do Senhor sobre uma visão mais otimista, nós temos um papel, uma responsabilidade. Se a gente só faz um recorte aqui para o nosso cenário enquanto igrejas batistas da convenção, nós temos milhares de cristãos que ocupam posições e exercem funções hoje na sociedade. Ou seja, qualquer movimento nosso enquanto liderança espiritual, de alguma forma reflete do outro lado na prática nossa de vida enquanto cidadão. Então, minha pergunta é, na opinião do senhor, qual deve ser a postura da igreja brasileira, da nossa liderança pastoral, de que forma os nossos líderes podem conduzir o povo nesse momento com sabedoria, com discernimento, evitando o negacionismo, evitando também o sensacionalismo, mas
eu acho que com o objetivo maior de promover uma fé equilibrada e comprometida, sobretudo, com a verdade. O que o senhor diria para a gente? Olha, Daniel, vamos lá. Em primeiro lugar, nós somos batistas. Antigamente, o nosso apelido eram os Bíblias. Exato. E a nossa herança, ela sempre foi e deve permanecer como uma herança de um pessoal que estuda a Bíblia, uma comunidade que o tempo todo disse bem alto: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós precisamos ser mais voltados para o estudo fundamentado da Bíblia. Então, todos os pastores reciclem aí a sua caminhada, estude mais, faça uma pós-graduação, se possível um mestrado. Não fique aquilo, olha, eu tenho um conhecimento básico e tá bom demais. Então, porque o aprofundamento, que é a mordomia do nosso entendimento, é muito importante, porque quando alguém tem uma fragilidade teológica maior, ele fica à mercê dos discursos radicais e sensacionalistas e desequilibrados, né? A segunda coisa, não podemos permitir a importação de qualquer tipo de conflito étnico, político, de qualquer outra natureza, ou até mesmo conflito de posições teológicas belicosas para o nosso ambiente, o nosso contexto, o nosso rebanho. Então, quando, por exemplo, alguém vai lá e diz: não, olha, eu sou 100% pró-Israel e seja o fim da Palestina. Não, eu sou totalmente a favor da Palestina e fora com o sionismo. Quando você entra nessa postura, né, de fazer com que aquilo que nos diferencia seja mais importante do que o que nos une, aí a gente vai prejudicar a nossa caminhada como missão, né? A Igreja de Cristo tem missão definida, tem propósitos específicos, então a gente precisa claramente perceber isso. Terceiro, a grande diferença nossa vai estar na nossa expressão concreta da graça de Deus, que se traduz em atos de misericórdia. Então, por exemplo, essa confusão no Oriente Médio e em outros lugares tem trazido refugiados ao Brasil, tem trazido pessoas que têm aí a condição de ter um contato com uma igreja evangélica. Olha que coisa interessante, eu tive uma vez em Israel, encontrei lá um judeu muito crente, e quando ele perguntou de onde a gente era, ele falou que era do Brasil. O cara começou a se emocionar e chorar, e eu falei: mas por quê? Ele falou: porque o meu avô conheceu a Jesus porque ele fugiu do holocausto nazista e acabou se refugiando, acabou no Brasil. E lá ele entrou numa comunidade no interior de São Paulo, onde tinha uns americanos, e perguntaram para ele: você é o quê? Você é católico ou é protestante? Eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que eu não era católico, então eu falei: sou protestante. E me encaminharam para lá. Quando eu comecei a frequentar aquele ambiente e escutei as mensagens, vi como aquele povo era, eu abri meu coração e eu conheci a Jesus. Então ele diz: o meu avô conheceu o Messias de Israel no Brasil. Rapaz, o que foi aquilo? Então, a gente precisa ter essa visão de que isso abre uma oportunidade para a missão. E aí a outra coisa especial que eu acho o seguinte, Daniel: a gente tem complexo de que a gente acha que a gente não está com nada, mas olha, eu já andei em 65 países do mundo. E quando a gente chega lá fora, você fala: sou do Brasil, o pessoal sorri na hora, o pessoal trata você diferente, aí eles começam a falar de futebol, eles começam assim em vários lugares. Inclusive eu tive experiência isso com amigos palestinos, com amigos árabes, até com Israel. Uma vez eu estava no Egito, e quando eu cheguei e falei com o cara que era do Brasil e parabenizei que o Egito tinha ganhado a Copa da África, ele falou: olha, como você é do Brasil e gosta da gente, tem um lugar aqui que ninguém pode entrar, mas eu vou levar você lá só por causa disso. E eu: Brasil, eu. Então, o que eu acho legal nesse negócio é que nós temos uma oportunidade missionária e missiológica como ninguém.
lá fora, nos países sofridos, na Copa do Mundo, todo mundo torce para o Brasil. A gente é como o representante desses povos mais vulneráveis do mundo. E a gente não pode, em nome, né, de uma confusão que a gente às vezes nem tem como dar o tom certo por não estar acompanhando de perto, a perder essa oportunidade, né? Então eu percebi isso, que em vários lugares do mundo, né, eu chegava lá e por ser brasileiro eu podia falar do evangelho abertamente, inclusive em ambiente islâmico. Eu fui comer na casa de uma família palestina e eles me trataram como se eu fosse a pessoa mais legal do planeta. Falei que estou enganando eles direitinho, né? Eles não sabem, né, que eu não sou nada disso. E lá, terminando, o rapaz vira para mim e fala: aqui é a sua casa. Se você chegar aqui, você só avisar, entendeu? Você tem uma família aqui na parte árabe de Jerusalém. Então, quer dizer, e ao mesmo tempo também tive essa recepção no contexto judaico em outros lugares do mundo. Então a gente pode ver como brasileiro nós temos uma oportunidade missionária diferente. E nós, através da nossa Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, nós precisamos ver isso como uma grande oportunidade que Deus nos dá e uma responsabilidade para a igreja brasileira, deixando, né, diferenças de lado e anunciando a verdade do príncipe da paz. Amém, amém. Que coisa linda, meu amigo, que coisa linda. Obrigado por compartilhar. Eu posso afirmar, pastor Sayão, que conversar com o Senhor é experimentar o Kairos. A gente está aqui há mais de uma hora e a sensação de que a gente acabou de sentar para ter essa conversa rica e esclarecedora. E para a gente encerrar, e a gente infelizmente precisa encerrar, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes. Temos aqui cristãos, pastores, líderes de todo o Brasil. Que palavra o senhor deixa aí para essa turma diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui? Quando a gente vê o começo da Igreja de Jesus, como é que ela se expande, uma igreja com gentios e judeus, uma igreja com escravos e livres, homens e mulheres, romanos e gente que não tem direito à cidadania nenhuma, gregos e bárbaros, era toda uma realidade de divisão sem fim. E o interessante é que de repente o Espírito de Deus sopra. E quando o Espírito caminha na missão, o Espírito é irônico. Ele faz de Paulo, fariseu, seu maior proclamador da fé entre os gentios. Ele faz coisas extraordinárias por meio de pessoas que não tinham validade. A primeira pessoa na Europa a receber a fé é uma mulher imigrante vendedora de tecido. Quer dizer, Deus usa aquilo que é totalmente inesperado de uma maneira surpreendente para construir esse reino. E quando ele faz isso, ele aproxima as pontes absolutamente impossíveis, no estilo de Jesus com a mulher samaritana, que ninguém poderia imaginar. Os próprios discípulos se admiraram disso. É esse Jesus que vai jantar na casa do fariseu, é esse Jesus que conversa com as crianças e atrai as crianças, é o Jesus que é assim no coração de Maria Madalena, e é o Jesus que cura o servo do soldado invasor romano que está oprimindo Israel. Então, quando a gente percebe isso e vê o caminho que Deus nos dá, nosso desejo é que a gente ouça a voz do Espírito, porque na verdade Deus está fazendo. A pergunta é se a gente vai deixar ele passar. Não faz tanto tempo, uma pessoa que chegou à fé em Jesus chegou para mim. E ele é de origem judaica. Ele falou: Deus me abençoe, eu quero deixar uma oferta aqui. Você tem alguém numa situação de necessidade? E naquele dia, no mesmo momento, chegou para mim uma pessoa refugiada árabe no Brasil que estava numa situação de necessidade enorme. Sabe o que aconteceu? A oferta do judeu seguidor de Jesus ajudou a necessidade terrível da família árabe, que também veio de um outro contexto religioso e recebeu o Messias Jesus não faz tanto tempo assim.
Aí eu vi aquilo e pensei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só tendo o privilégio de contemplar a passagem do Espírito pela porta. Eu não estou fazendo nada. Então, assim, que Deus nos ajude, nos abençoe, que nesse mundo de ódio, de polarização, de loucura, a gente entenda que Deus continua fazendo a sua obra, que esse evangelho vai atingir todas as nações, que nós temos o privilégio de participar dessa festa. A gente começa ensaiando agora, e lá vai ser o coral completo. E lá nós vamos cantar em português, em árabe, em hebraico, de tudo quanto é jeito. Que Deus ajude o nosso ensaio e que o Espírito use a nossa vida. Amém, amém. Amigo, eu não haveria forma mais linda da gente fechar esse bate-papo do que ouvir e testificar por meio da sua vida esse lindo testemunho do que Deus tem feito. E mais uma vez o meu louvor a Deus e a minha gratidão de forma pessoal, mas ao mesmo tempo aqui, em nome da liderança batista brasileira, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e uma parcela de um grupo incontável de cristãos que louvam a Deus pela preservação, pelo cuidado do nosso Senhor para com a sua vida. Obrigado. Eu tenho certeza de que Deus tem colocado o Senhor em contato com algumas figuras, pessoas, lugares, por um projeto muito especial que Ele tem desejado realizar através da sua vida, e por isso eu queria expressar aqui a nossa alegria, a nossa gratidão por sua presença tão generosa aqui, lúcida, inspiradora, e a sua sabedoria, sabe, fruto de uma vida dedicada à palavra, esse equilíbrio do Senhor entre o estudo da teologia, a pesquisa, mas ao mesmo tempo um coração que dilata de forma muito clara a sua paixão por Jesus, pelo reino, uma vida dedicada às Sagradas Escrituras. Isso nos ajuda, pastor, a enxergar com mais clareza os desafios do presente e, como o senhor bem disse, aí, a caminhar com muita esperança rumo a um futuro que a gente sabe que vai findar lá na pessoa de Cristo Jesus para todo sempre. Então, minha gratidão, eu não tenho outra palavra para expressar aqui, senão gratidão a Deus realmente pela vida do Senhor, a você que nos acompanhou até aqui. O nosso muito obrigado. Continue orando pela vida do pastor Sayão, por sua família, por seu ministério. E essa conversa que a gente teve aqui possa de alguma forma também ecoar aí no seu coração, gerar reflexões saudáveis, sólidas, bíblicas, especialmente em um tempo marcado por tantas vozes, tantas pressões, tantas incertezas. A minha oração, desejo do meu coração é que pastores, líderes, igrejas em todo o Brasil sejamos fortalecidos no discernimento, renovados na esperança e fortalecidos no compromisso com o Evangelho de Cristo, que continua, como a gente viu e ouviu aqui na vida e no testemunho do pastor Sayão, sendo boa notícia para todos os povos, mesmo em meio às guerras, em meio aos conflitos. Esse foi um tempo para nós muito precioso. Compartilhe o link desse podcast com alguém, assim como você foi abençoado, abençoe a vida de alguém, porque o nosso propósito aqui é exatamente esse, abençoar você. Então siga-nos lá na rede social, compartilhe, permaneça conosco nessa jornada de fé, de consciência e serviço, e que Deus abençoe você, abençoe sua família, o seu ministério, e até a próxima. Acesse o nosso site www.opbb.org.br e conheça todos os benefícios disponíveis para pastores e suas igrejas. Siga a Ordem dos Pastores Batistas nas redes sociais, @OPBB Nacional, e fique por dentro de todas as novidades.